Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Estou gravando esse vídeo para falar de um tema muito importante para as nossas vidas e para a nossa carreira. Este tema é feedback. Eu sei que algumas pessoas têm medo de feedbacks, tanto de dar quanto de receber, e o meu objetivo é que com esse vídeo você se aproprie dessa prática e possa estimular que outras pessoas pratiquem também. Eu acho que a gente pode começar esse vídeo falando sobre o conceito, sobre o que é feedback, né? Então, feedback é uma palavra em inglês que em tradução livre significa retroalimentação, mas eu gostaria de te dizer que não traduza todas as palavras, né? Não traduza tudo que você vê que é em inglês. Eu acho que se você entender o conceito por trás da palavra, é mais interessante do que a tradução propriamente dita. Então entenda que o feedback, essa palavra em inglês, significa um diálogo, significa uma troca, significa um momento de que você vai compartilhar com outra pessoa. Então isso é feedback. Se vocês buscarem nas literaturas, vocês vão ver que existem vários tipos, existem várias formas de dar feedback, mas eu acho que a gente pode focar em duas, que vai atender muito bem às suas necessidades pessoais e profissionais. O primeiro tipo de feedback a gente chama de feedback positivo, aquele que você dá para a pessoa manter um comportamento que está bacana, que está legal, para valorizar um comportamento que está bacana ou para reconhecer esse comportamento. Então esse é o feedback positivo. O feedback corretivo é aquele que a gente dá quando a gente quer que a pessoa mude um comportamento, quando a gente quer que a pessoa mude uma atitude que não tá legal, que não tá bacana, que não está construtiva. Então a gente usa o feedback corretivo. O que é importante? Como a gente vai usar o feedback para reforçar um comportamento ou para mudar um comportamento? Dentro da nossa conversa com a pessoa, a gente tem que usar uma estrutura. Essa estrutura básica, ela tem alguns passos. E aí eu vou falar para vocês agora sobre esses passos. O primeiro passo que deve aparecer dentro dos nossos feedbacks é: o que a pessoa tem que mudar? Vamos imaginar que você está dando um feedback corretivo. O que a pessoa tem que mudar? Então você tem que falar com clareza do quê? Ou, se você estiver dando um feedback positivo de reforço de comportamento, o que a pessoa tem que manter, continuar fazendo porque está muito bacana? Então isso tem que aparecer no feedback de vocês, que é o quê? A segunda coisa que tem que aparecer é o porquê. Por que a pessoa tem que mudar? Ou por que a pessoa tem que continuar com esse comportamento que tá legal? O que vai gerar para ela, né? De retorno, de impacto, de consequência para a vida dela e para a carreira dela. Então é o porquê. E o terceiro é o como, né? Se você tá pedindo para a pessoa mudar um comportamento, que dicas você pode dar para ela mudar esse comportamento? Quais sugestões você tem para dar para ela mudar esse comportamento? Ou vamos imaginar que você está reforçando, falando de um comportamento que é bom. Que dicas você pode dar para essa pessoa ampliar esse comportamento em outras atividades, em outras áreas, em outras coisas? É ampliar porque tá bom, tá bacana e você quer que ela cresça ainda mais. Então sempre no feedback tem que aparecer o que, o porquê e o como, e isso vai fazer a pessoa entender com mais clareza o que é que você está falando e sobre o que você está falando. É importante também que quando você agendar com uma pessoa para ter essa conversa, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito profissional, você tenha tempo. Não é legal você fazer um feedback às pressas, correndo, tenho 10 minutos para falar com você. Não é legal. Se você está falando sobre para reconhecimento da pessoa, se você está pedindo para ela mudar uma atitude, você precisa de tempo. Você precisa estar completamente focado, dedicado e com tempo para realizar esta conversa. E essa conversa não é solta, ela tem uma estrutura, ela tem um passo a passo, ela tem itens que é indicado você seguir para o feedback ser assertivo e para a pessoa não ter medo quando você marcar um feedback com ela. E aí os passos eu vou compartilhar com vocês, então vocês vão sair daqui experts em feedback, em dar feedback. Primeiro passo, é importante você fazer rapport. Aqui rapport, mais uma palavra que não precisa traduzir, então é fazer conexão. É se aproximar da pessoa, é entender o momento da pessoa, é perguntar se ela está bem, é perguntar se aquele é um bom momento para conversa e se tem alguma coisa que aconteceu naquele dia, naquela semana que vai atrapalhar a conversa de vocês. Então é se aproximar da pessoa. Então o primeiro passo é essa aproximação. O segundo passo é você descrever a ocasião, né? O que aconteceu? O que aconteceu que gerou esse feedback, que gerou a necessidade de vocês terem essa conversa? Quando isso aconteceu? Você tem que falar o quando, não pode ser solto, não pode não ter uma data fixa. Tem que dizer o quando, olha, foi nessa semana, foi nesse mês, foi neste ano, foi no aniversário,
Foi no almoço? Você tem que dizer quando, onde aconteceu. E você pode trazer também nessa conversa se é recorrente. Vamos imaginar que isso que aconteceu mais de uma vez. Aqui você pode trazer também. Você pode trazer para a pessoa, olha, isso aconteceu 2 vezes. E cita as vezes em que aconteceu. Também não pode dizer livremente aquelas frases sempre, toda vez. Não, tem que dizer o quando com clareza, com objetividade. Descreva o comportamento, né? Então você vai dizer que a atitude da pessoa propriamente dita, o que ela fez que você quer mudança ou o que ela fez que você quer reforçar. Então você tem que dizer o comportamento mesmo. Falar sobre impacto, sabe? O que essa atitude que a pessoa teve gera de impacto positivo ou negativo? Você traz aqui nessa conversa quais são os impactos. E você encerra, né? Você fecha o ciclo de conversa falando sobre os combinados. Quais os combinados? Quais são os próximos passos? O que vocês vão fazer a seguir quando situações parecidas com essas acontecerem? Qual é o prazo que vocês vão combinar juntos para que essas mudanças aconteçam? Quando, com que frequências vocês vão fazer acompanhamento, ou seja, follow-up, né? Então, também mais uma palavra em inglês. Olha lá, vocês vão sair daqui sabendo um monte de coisas em inglês, hein? Como vocês vão fazer esse acompanhamento periódico para falar sobre essa temática, sobre esse comportamento, essa atitude, enfim. Então, sempre vocês vão desenhar essa conversa com essa estrutura de conexão com a pessoa, de descrever a ocasião, de descrever o comportamento que ela teve, de descrever quais os impactos desse comportamento e de fazer combinados para os próximos passos, combinados para as próximas vezes em que isso acontecer. O feedback vocês podem utilizar tanto no contexto pessoal, eu quero dar um feedback pro meu irmão, eu quero dar um feedback para minha mãe, pro meu pai, pro meu namorado, eu quero dar um feedback pro meu amigo, ou no ambiente profissional, eu quero dar um feedback pro meu líder, pro meu par, eu quero dar um feedback para um colega de trabalho. O feedback serve em qualquer ocasião. E a estrutura também, então você pode utilizar livremente. Para ficar mais claro esse passo a passo que a gente trouxe aqui, eu quero compartilhar com vocês um exemplo. Esse exemplo é um exemplo profissional, então é um líder que chamou o teu liderado para dar um feedback de um comportamento que ele viu acontecer com esse liderado. Então eu vou compartilhar com vocês esse feedback e na sequência eu volto para a gente discutir um pouquinho sobre essa temática. Então o líder chamou o liderado e disse o seguinte: André, como você está? Há alguma coisa que possa atrapalhar nossa conversa hoje? Eu marquei com você para falarmos sobre o relatório de precisão que você me enviou. Nós havíamos alinhado que eu receberia ele todo dia 5 de cada mês. E você me enviou ele só no dia 12, sem sinalizar a necessidade de mais tempo para a conclusão. Isso aconteceu também outra vez quando eu te pedi para elaborar uma apresentação para a diretoria sobre os nossos indicadores, você lembra? O não envio no prazo combinado atrasou a minha entrega para a autogestão. E isso impacta a nossa imagem profissional, isso impacta o nosso compromisso com as datas, e isso também impacta na nossa credibilidade, porque eu falei que eu ia mandar na data específica e eu não cumpri. Eu gostaria que nas próximas entregas você sinalizasse antes, caso você precise de mais prazo para concluir esse projeto, ou caso você precise de ajuda para essa tarefa, pode ser que você precise, então conte comigo, nós somos uma equipe. Posso contar com você para os próximos passos? Este foi o feedback que o líder deu para o seu liderado. O que vocês acharam? Bem estruturado, né? Então dá para ver o passo a passo. É claro que cada um de nós somos únicos, você poderia ter essa conversa de forma diferente, com palavras diferentes, não tem problema. É importante sempre você se lembrar da estrutura, e a estrutura é falar, fazer essa conexão, esse rapport, descrever qual foi a ocasião, descrever qual foi o comportamento, falar sobre os impactos desse comportamento e fazer os combinados para as próximas vezes. É muito importante vocês estimularem que as pessoas deem feedbacks a você, então você pode pedir um feedback de alguma coisa que você fez, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional, você pode pedir, e você pode estimular que as outras pessoas façam também, e você pode ser a pessoa que vai dar esse feedback. Então tem essa flexibilidade, essa liberdade e esse espaço para estimular. Eu acho que o feedback é um item de transformação pessoal e profissional, é uma coisa que faz a gente crescer muito. Então se as pessoas não te dão feedbacks de forma voluntária, peça você os feedbacks.
Se você viu alguma pessoa tendo um comportamento muito incrível, um comportamento exemplar, dê um feedback, reconheça os outros. E assim você vai estimular que as pessoas façam o mesmo com você. Então, estimule as pessoas a darem feedbacks e dê também feedbacks. Esteja aberto para receber. Não é fácil, às vezes o feedback é um ponto de correção, não é fácil ouvir, mas a gente precisa ter maturidade para aprender a viver recebendo feedbacks, para aprender a crescer com os feedbacks, porque esse é o principal objetivo dele. Nós saímos diferentes, nós saímos melhores. Eu tenho duas indicações para dar para vocês sobre feedback. Uma delas é esse livro aqui, Eu Preciso Saber Se Estou Indo Bem. Aqui fala sobre quais os tipos de feedback, sobre essa estrutura. Ela conta exemplos de reuniões de gestores, então é bem interessante, é bem leve, leitores vocês vão gostar bastante. E a segunda indicação é Obrigado pelo Feedback, também é uma leitura leve, bem interessante, que vai te ambientar e vai te dar exemplos de como fazê-lo e que vai te mostrar que o feedback é sim importante, é sim valoroso e no final das contas o feedback é um presente. Então receber o feedback é receber um presente que vai mudar a tua forma de ver, de pensar e de agir e que vai te dar mais visibilidade e que vai te dar mais credibilidade. Então, dê feedbacks, peça feedbacks, transforme o ambiente em que você trabalha em um ambiente seguro para as comunicações, seguro para ter conversas difíceis. Aqui no meu canal, você vai encontrar um vídeo que fala sobre comunicação não violenta. Então, a comunicação não violenta pode ser uma ferramenta, um outro aparato para melhorar o seu feedback, para ele ser feedbacks assertivos, para ser feedbacks valorosos, que as pessoas não tenham medo de receber. E aí, para encerrar, quero te dizer o seguinte: quando dar feedbacks? Sempre, o tempo todo. Não precisa ser, não espera uma vez por ano quando a empresa faz o feedback anual. Não, sempre. Sempre. Você pode dar feedbacks periódicos, mensais, semanais, diários. Se você tiver oportunidade, espaço, ambiente e for pertinente, dê feedbacks, peça feedbacks com frequência. Não espera só esse anual, tá bom? E sobre o que, né? Sobre o que dar feedback? Poxa, sempre que a pessoa acertar, tiver um comportamento excelente, você dá um feedback. E quando a pessoa tem um comportamento não tão legal, que você precisa dar uma orientação para ela mudar esse comportamento, então dê feedbacks. Acho que a gente tem essa autonomia de trazer e de melhorar o desempenho das pessoas com as nossas contribuições. Bom, então eu desejo que você tenha ótimas experiências dando feedbacks, eu desejo que você tenha ótimas experiências recebendo feedbacks e que você possa ajudar as outras pessoas a falar sobre o que precisa ser dito. Nós precisamos nos comunicar melhor. Muito obrigada, se cuida e até breve.